Olá, exploradores da curiosidade, e sejam bem-vindos ao canal Mente Espanto. Vocês sabiam que no ponto mais profundo do nosso planeta, um abismo de escuridão e pressão esmagadora, cientistas encontraram algo que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a vida? Não estamos falando de monstros marinhos colossais, mas de algo muito mais real e talvez mais impactante. Comunidades inteiras de organismos que prosperam se alimentando de substâncias químicas tóxicas, como o enxofre, em um ecossistema que funciona sem uma única partícula de luz solar. Essa descoberta, feita nas profundezas da Fossa das Marianas, sugere que a vida pode florescer nos lugares mais inóspitos do universo, abrindo portas para a busca de vida em outros planetas e luas, como Europa, a lua de Júpiter, que se acredita abrigar um vasto oceano sob sua crosta de gelo. O fundo do nosso próprio mar pode ser o mapa para encontrar vida fora da Terra. Nesta jornada, vamos mergulhar fundo, muito além do alcance do Sol, para desvendar os segredos guardados pela Fossa das Marianas. Começaremos por explorar as criaturas quase alienígenas que habitam este mundo de trevas, seres translúcidos e bioluminescentes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Depois, investigaremos por que este abismo remoto se tornou um palco inesperado para uma nova corrida global. Uma disputa silenciosa entre superpotências como os Estados Unidos e a China. Não por território, mas por recursos minerais raros que são a chave para o futuro da tecnologia e da energia limpa. Por fim, revelaremos como a exploração deste ambiente extremo está impulsionando inovações tecnológicas que não só nos permitem visitar estes locais, mas que também podem ter aplicações revolucionárias aqui na superfície. Preparem-se, pois o que está escondido nas profundezas pode de fato redefinir o nosso futuro. Adoraríamos saber o que vocês pensam sobre este tema fascinante. Qual é a sua maior curiosidade sobre as profundezas do oceano? Vocês acreditam que a humanidade deveria explorar os recursos minerais do fundo do mar? Ou deveríamos deixar esses ecossistemas intocados? Deixem suas opiniões, perguntas e reflexões nos comentários abaixo. Nós lemos atentamente tudo o que vocês escrevem e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois a troca de ideias enriquece a nossa exploração conjunta do conhecimento. Em um ponto remoto do Oceano Pacífico Ocidental, a leste das Filipinas, existe uma cicatriz na crosta terrestre com mais de 2.500 quilômetros de extensão. Esta é a Fossa das Marianas, o lar do ponto mais profundo conhecido em qualquer oceano da Terra, a Depressão Challenger. Para se ter uma ideia da sua profundidade avassaladora, que atinge quase 11.000 metros, imagine pegar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, com seus 8.848 metros, e colocá-lo dentro da fossa. Ainda assim, o pico da montanha ficaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. A pressão nesse local é superior a 1000 vezes a que sentimos ao nível do mar. É o equivalente a ter o peso de 50 aviões jumbojet empilhados sobre o seu corpo. Qualquer ser humano desprotegido seria instantaneamente esmagado e transformado em pouco mais que uma massa disforme. A luz solar, que nutre a maior parte da vida na Terra, desaparece completamente por volta dos 1000 metros de profundidade. Abaixo disso, reina uma escuridão perpétua e uma temperatura que paira pouco acima do ponto de congelamento. Um ambiente que por muito tempo foi considerado estéril e desprovido de vida. Este reino de extremos é conhecido pelos cientistas como a Zona Hadal, nomeada em referência a Hades, o submundo da mitologia grega. Esta zona, que se estende de 6.000 a 11.000 metros de profundidade, era vista como uma fronteira biológica intransponível. No entanto, as poucas expedições que ousaram descer a este abismo trouxeram revelações surpreendentes. Longe de ser um deserto sem vida, a Zona Hadal da Fossa das Marianas pulsa com organismos bizarros e maravilhosamente adaptados. Cientistas do Schmidt Ocean Institute,
utilizando veículos operados remotamente, ou ROVs, registraram imagens de criaturas que desafiam a nossa imaginação. Um dos habitantes mais notáveis é o peixe-caracol das Marianas, uma pequena criatura de aparência fantasmagórica e translúcida, que detém o recorde de peixe a viver na maior profundidade já registrada, nadando ativamente a mais de 8.100 metros. Sua estrutura corporal é uma obra-prima da evolução. Em vez de escamas, possui uma pele gelatinosa e seus ossos não são completamente calcificados, o que permite que seu corpo suporte a pressão colossal sem ser esmagado. Além dos peixes, as profundezas abrigam outras formas de vida notáveis. Existem os xenofióforos, organismos unicelulares que podem atingir até 10 centímetros de diâmetro, um tamanho gigantesco para uma única célula, e que constroem conchas complexas a partir de sedimentos do fundo do mar. Há também os anfípodes, pequenos crustáceos semelhantes a camarões, que atuam como os necrófagos do abismo, consumindo qualquer matéria orgânica que afunda das camadas superiores do oceano. Esses anfípodes possuem em seus corpos um composto de alumínio que os protege da pressão, uma adaptação bioquímica que os cientistas ainda estão tentando compreender completamente. A base desta cadeia alimentar não depende da fotossíntese, mas sim da quimiossíntese. Bactérias extremófilas extraem energia de compostos químicos, como metano e enxofre, que emanam de fontes hidrotermais, fissuras no fundo do mar que expelem água superaquecida e rica em minerais. Essas bactérias formam a base de um ecossistema complexo e autossuficiente, provando que a vida não precisa de sol, apenas de uma fonte de energia, seja ela qual for. Esta descoberta tem implicações profundas, pois sugere que ecossistemas semelhantes poderiam existir em outros corpos celestes do nosso sistema solar. O interesse humano por este abismo não é recente. A primeira sondagem da Fossa das Marianas ocorreu em 1875, durante a histórica expedição do navio britânico HMS Challenger. Utilizando uma corda com um peso na ponta, a tripulação registrou uma profundidade de 8.184 metros, um número espantoso para a época e que marcou o início de mais de um século de exploração e mistério. No entanto, visitar fisicamente este local provou ser um desafio tecnológico monumental. A primeira vez que seres humanos alcançaram o fundo da depressão Challenger foi em 23 de janeiro de 1960. Naquele dia, o batiscafo Trieste, uma espécie de balão subaquático projetado na Suíça e operado pela Marinha dos Estados Unidos, levou o oceanógrafo Jacques Piccard e o tenente Don Walsh em uma descida histórica. A jornada para o fundo durou quase 5 horas. Ao chegarem, a poeira fina do leito marinho foi levantada, obscurecendo a visão. Eles permaneceram no fundo por apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para provar que a vida existia ali, ao observarem o que descreveram como um peixe chato. Esta observação foi um marco, pois demonstrou que organismos complexos poderiam sobreviver à pressão esmagadora. Por mais de 50 anos, ninguém retornou ao ponto mais profundo da Terra. O desafio era simplesmente grande demais. Foi então que Hollywood entrou em cena. O cineasta James Cameron, diretor de sucessos de bilheteria como Titanic e Avatar, e um apaixonado explorador dos oceanos, investiu anos e milhões de dólares de sua própria fortuna para projetar e construir um submersível revolucionário, o Deep Sea Challenger. Em 26 de março de 2012, Cameron fez uma descida solo, tornando-se a primeira pessoa a realizar tal feito. Ao contrário da missão do Trieste, ele passou 3 horas no fundo, filmando em alta definição e coletando amostras de rochas e organismos. As imagens que ele capturou revelaram uma paisagem desoladora, mas geologicamente fascinante, e permitiram aos cientistas estudar este ambiente com detalhes sem precedentes. Mais recentemente, em 2019, o explorador e investidor texano Victor Vescovo quebrou o recorde de Cameron,
descendo a uma profundidade de 10.928 metros em seu submersível, o Limiting Factor. Vescovo realizou múltiplas viagens ao fundo, transformando o que antes era uma façanha única em uma missão quase rotineira, abrindo a porta para uma nova era de exploração científica. No entanto, essas missões pioneiras revelaram uma verdade perturbadora. Mesmo no lugar mais remoto e inacessível do nosso planeta, a marca da humanidade já está presente. Victor Vescovo, durante uma de suas descidas, encontrou o que parecia ser uma sacola plástica e embalagens de doces no fundo da Fossa das Marianas. Análises científicas de anfípodes coletados na fossa, publicadas na revista Nature, Ecology e Evolution, revelaram a presença de microplásticos em seus sistemas digestivos. Além disso, os pesquisadores encontraram níveis elevados de poluentes orgânicos persistentes, ou POPs, produtos químicos industriais proibidos há décadas, como os PCBs, em concentrações mais altas do que em algumas das áreas costeiras mais poluídas do mundo. A explicação é que esses poluentes se ligam a partículas de plástico e matéria orgânica que afundam lentamente, acumulando-se no fundo do oceano ao longo do tempo. O lixo da nossa civilização chegou ao abismo antes mesmo que pudéssemos explorá-lo adequadamente. Um testemunho sombrio do alcance global da nossa poluição. Mas a Fossa das Marianas não atrai apenas cientistas e exploradores. Cada vez mais ela se torna um ponto de interesse estratégico para governos e corporações, e a razão está enterrada no leito marinho. O fundo do oceano, especialmente em áreas de atividade vulcânica, como a Fossa das Marianas, é incrivelmente rico em depósitos minerais. Estamos falando de nódulos polimetálicos, formações rochosas do tamanho de batatas que contêm altas concentrações de níquel, cobalto, manganês e cobre. Além disso, existem as crostas de ferro-manganês ricas em cobalto e depósitos de sulfetos polimetálicos que se formam ao redor de fontes hidrotermais e são ricos em metais como cobre, zinco, ouro e prata. Esses materiais não são apenas valiosos. Eles são essenciais para a economia moderna e especialmente para a transição energética. O cobalto e o níquel são componentes cruciais para as baterias de íon lítio que alimentam veículos elétricos e armazenam energia de fontes renováveis. As terras raras, também encontradas em abundância no fundo do mar, são indispensáveis para a fabricação de turbinas eólicas, painéis solares, fibras óticas e tecnologias de defesa de ponta. Atualmente, o processamento e refino da maioria desses minerais críticos é dominado pela China, que controla mais de 90% do mercado global de terras raras. Essa dependência estratégica tem gerado grande preocupação em países como os Estados Unidos, Japão e nações europeias. A possibilidade de garantir uma fonte soberana desses recursos, localizada em águas internacionais, é vista como uma questão de segurança nacional e econômica. É nesse contexto que o fundo do mar se transformou no palco de uma nova corrida do ouro, ou como alguns a chamam, a corrida pelo ouro azul. A China tem investido pesadamente em tecnologia de exploração de águas profundas, desenvolvendo submersíveis tripulados como o Fen-12, que significa lutador, capaz de levar pesquisadores ao fundo da Fossa das Marianas. O país não esconde suas ambições de se tornar uma potência marítima dominante, e isso inclui a capacidade de explorar os recursos do leito oceânico. Pequim tem firmado acordos com nações insulares do Pacífico para obter direitos de exploração em suas zonas econômicas exclusivas, expandindo sua influência na região. Em resposta a esses movimentos, os Estados Unidos também estão intensificando seus esforços. Em abril de 2025, o governo americano sinalizou um interesse renovado na mineração em águas profundas, como forma de reduzir a dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras. Empresas como a Lockheed Martin, mais conhecida por sua atuação no setor de defesa, reativaram licenças de exploração
que possuíam desde a década de 1980. Novas empresas de tecnologia, como a The Metals Company, estão em fases avançadas de teste de robôs mineradores autônomos, projetados para sugar os nódulos polimetálicos do fundo do mar. A Fossa das Marianas, embora não pertença oficialmente a nenhum país, está localizada perto de Guam, um território dos Estados Unidos. Essa proximidade geográfica a coloca sob uma esfera de influência americana, tornando a região um ponto focal nesta competição geopolítica. O que antes era uma curiosidade científica está se tornando rapidamente um ativo estratégico, um tabuleiro de xadrez subaquático, onde as superpotências movem suas peças em silêncio. Essa corrida por recursos, no entanto, levanta um dilema ambiental de proporções colossais. Os ecossistemas de águas profundas são alguns dos mais antigos e frágeis da Terra. Eles levaram milhões de anos para se formar e abrigam uma biodiversidade que mal começamos a compreender. A mineração em larga escala no leito oceânico poderia causar danos irreversíveis. As máquinas de coleta levantariam enormes nuvens de sedimento, que poderiam sufocar organismos a quilômetros de distância, destruindo habitats inteiros. O barulho e a poluição luminosa das operações poderiam perturbar criaturas adaptadas a um mundo de silêncio e escuridão. Além disso, existe o risco de que espécies ainda desconhecidas pela ciência sejam extintas antes mesmo de serem descobertas. Muitos cientistas alertam que esses ecossistemas, que funcionam em uma escala de tempo geológica, podem nunca se recuperar. Áreas do fundo do mar, que funcionam como sumidouros de carbono, aprisionando o gás por milênios, poderiam ser perturbadas, liberando carbono na atmosfera e exacerbando as mudanças climáticas. Por causa desses riscos, uma coalizão crescente de cientistas, ambientalistas e até mesmo grandes corporações está pedindo uma moratória na mineração em águas profundas. Empresas como Google, Samsung, BMW e Volvo, que utilizam esses metais em seus produtos, se comprometeram a não usar minerais extraídos do fundo do mar até que os impactos ambientais sejam totalmente compreendidos. Mais de 30 países, incluindo Alemanha, França e Espanha, também apoiam uma pausa na exploração. A responsabilidade de regular essa nova indústria recai sobre a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ou ISA, um órgão afiliado às Nações Unidas. A ISA está tentando desenvolver um código de mineração que equilibre os interesses econômicos com a proteção ambiental. Mas o processo é lento e repleto de disputas políticas e lobby corporativo. De um lado, nações e empresas ansiosas para iniciar a mineração pressionam por regulamentações mais flexíveis. Do outro, a comunidade científica e ambientalistas pedem cautela e mais pesquisa. O verdadeiro dilema é se podemos conciliar nossa sede por recursos com a responsabilidade de proteger a última fronteira selvagem do nosso planeta. Além da riqueza mineral, as profundezas ocultam outra infraestrutura crítica para o nosso mundo interconectado: os cabos submarinos. Mais de 95% de todo o tráfego global de internet, e-mails, transações financeiras, chamadas de vídeo, dados de governos e militares, viaja através de uma rede de mais de 1.400.000 quilômetros de cabos de fibra óptica, que repousam no fundo do oceano. Essas artérias digitais são surpreendentemente vulneráveis. Em áreas profundas e remotas, como as proximidades da Fossa das Marianas, elas estão em grande parte desprotegidas e fora do alcance de uma vigilância constante. A capacidade de manipular ou cortar esses cabos representa uma arma estratégica poderosa. A China, por exemplo, desenvolveu robôs submersíveis avançados, que, embora oficialmente destinados à manutenção, poderiam ser usados para sabotar essas linhas vitais de comunicação em um cenário de conflito, isolando digitalmente nações inteiras. O fundo do mar, portanto, não é apenas uma fronteira de recursos, mas também uma fronteira de segurança digital e militar.
A exploração da Fossa das Marianas continua sendo uma das tarefas mais desafiadoras que a humanidade pode empreender. Cada descida é uma operação de alto risco que custa milhões de dólares e exige tecnologia de ponta, construída com materiais como titânio e espumas sintáticas especiais para suportar a pressão. Apesar de todos os avanços, estima-se que mais de 80% dos nossos oceanos permaneçam inexplorados e mais de 90% das espécies marinhas ainda sejam desconhecidas. Sabemos mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o fundo do nosso próprio planeta. A Fossa das Marianas é um símbolo poderoso dessa ignorância. Ela é mais do que apenas uma característica geográfica. É uma fronteira do conhecimento, um repositório de riqueza potencial e um novo campo de batalha geopolítico. O que aprendermos neste abismo escuro, as criaturas que descobrirmos, os recursos que extrairmos e as regras que estabelecermos para governar este espaço terão consequências duradouras. O fundo do mar deixou de ser um limite físico para se tornar uma fronteira que definirá o nosso futuro. E a disputa por este território invisível está apenas começando a aquecer. O que está em jogo não é apenas o que vamos encontrar lá embaixo, mas como essas descobertas vão mudar tudo aqui em cima.